Graças a Deus, que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento para que você compreenda bem a palavra dele e possa então saber qual é a vontade dele para a sua vida. Que Deus abençoe você nesta programação. Graças a Deus. Muito bem, minha amiga, meu amigo, preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você. A Bíblia fala, lá em Atos dos Apóstolos, diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Muito importante isso. Pedro estava falando com as pessoas que estavam lá na casa de Cornélio. E, de repente, interrompendo a fala do apóstolo Pedro, veio o Espírito Santo e caiu sobre todos os que estavam naquela casa, na casa de Cornélio. É interessante você imaginar e pensar comigo, neste momento, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, havia orientado o apóstolo Pedro ir até a casa de Cornélio. Quem era Cornélio? E por que Cornélio foi escolhido para receber o enviado do Espírito Santo até lá? Bom, eu quero responder essas perguntas para que você possa entender o propósito de Deus para a sua vida, porque isso aconteceu na época de Pedro, na época de Cornélio. Deus é o mesmo, Deus é Espírito. O que ele fez na casa de Cornélio, ele quer fazer na nossa casa, na sua casa. E ele vai fazer isso no último dia, no dia da grande festa do Espírito Santo. Exatamente na quarta-feira de cinzas, nós teremos o derramamento do Espírito Santo. Nós teremos um avivamento do Espírito Santo. Nós teremos o batismo em massa. Nós teremos um batismo com o Espírito Santo coletivo. E até aquelas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, que já foram batizadas, elas serão renovadas, avivadas. E aquelas pessoas que talvez não tenham nem sido batizadas nas águas, também serão batizadas com o Espírito Santo. Porque vai acontecer exatamente como aconteceu no dia em que Pedro foi à casa de Cornélio. Mas respondendo àquela pergunta, por que Deus mandou Pedro ir à casa de Cornélio? E quem era Cornélio para ser visitado pelo enviado do Espírito Santo? Primeiro, Cornélio era um homem comum como qualquer outro homem. Qualquer outro homem. Ele tinha um cargo importante, ele era um centurião, isto é, ele era um comandante militar que tinha à sua disposição, estavam eles sob a autoridade dele, de Cornélio, 100 homens
Cornélio, então, mandava em 100 homens, 100 soldados, 100 militares de Roma. Era um homem com muita autoridade, muita autoridade. Apesar de ser um homem de autoridade militar, apesar da sua posição de destaque, a Bíblia fala que Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, e dava muitas esmolas para os pobres, para o povo, e de contínuo orava a Deus. Então, você verifica que no caráter de Cornélio nós vemos por que Deus o escolheu, por que Deus escolheu a sua casa. Ele era um homem justo, temente a Deus, dava esmolas para o povo mais pobre. Ele era um homem que de contínuo estava orando a Deus. E é o que nós temos procurado levar às pessoas, essa consciência. O jejum de Daniel são 21 dias em que as pessoas, quando nós nos abstemos das informações seculares, nós colocamos o nosso pensamento no ouvir a palavra de Deus. Nós dedicamos 21 dias orando a Deus, como são os dias atuais, não é verdade? Você está no jejum de Daniel. Então, imagine a gente de contínuo estar orando a Deus, fazendo a coisa que é justa, tal e qual era Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, quer dizer, um homem que respeitava a Deus, que considerava a Deus em primeiro lugar na sua vida. É o que nós temos feito. Também Cornélio era um homem de fé. Ele era um homem de fé porque ele orava a Deus continuamente. Então, nós estamos nessa fé, nesse propósito, durante 21 dias. E esse 21º dia, o último dia do jejum, vai cair justamente quarta-feira, quando nós estaremos fazendo uma reunião especial em todo o mundo, em todo o planeta Terra. Todas as igrejas universal do Reino de Deus estarão voltadas, buscando, orando, clamando, para que Deus venha derramar do seu Espírito sobre todas as pessoas. Ora, o que aconteceu na casa de Cornélio? Por que o Espírito Santo mandou Pedro, justamente o apóstolo Pedro, ir na casa de Cornélio? Ele mandou Pedro ir na casa de Cornélio porque Cornélio não era um homem judeu. Ele não era judeu. E, de acordo com a lei judaica, naquela altura, um judeu não poderia entrar na casa de um não-judeu, que é gentio. Os gentios quer dizer pessoas que não eram judias. Então, não podia Pedro, como judeu, entrar na casa de um não-judeu, um gentio. Mesmo assim, Deus escolheu Pedro para ir lá na casa de Cornélio. Cornélio, por sua vez, estava aguardando a visita de Pedro. E quando Pedro chegou com seus discípulos, a casa estava cheia de convidados de Cornélio. Cornélio havia convidado seus parentes, amigos, vizinhos para chegar à sua casa, porque o apóstolo Pedro viria até ele. Aí o que aconteceu? Muito interessante, dá licença.
Isso é muito, muito bacana, minha amiga, meu amigo. Isso é muito bacana o que nós vamos falar agora. Porque está registrado nos capítulos 9, 10 de Atos dos Apóstolos, que Pedro, quando entrou na casa de Cornélio, diante de tantos gentios, olha só o discurso de Pedro. Ele disse assim: vocês bem sabem que não é certo um judeu entrar na casa de um gentio. E Pedro começou a discursar, querendo justificar a sua presença ali. Porém, o Espírito Santo me ordenou vir aqui para falar com vocês. E sabe o que aconteceu, minha amiga, meu amigo? De repente, o Espírito Santo interrompeu a fala de Pedro e veio sobre todos os que ali estavam. Quer dizer, o Espírito Santo, em outras palavras, falou assim: ô Pedro, não fala mais nada não. Não fala mais nada, você não tem que falar mais nada, deixa eu ver. E o Senhor Jesus derramou soberanamente o Espírito Santo e todos naquela casa ficaram cheios do Espírito Santo. Inclusive aquelas pessoas que não haviam se batizado. Pessoas que não eram batizadas nas águas, foram batizadas antes de serem batizadas no Espírito Santo. Por que isso? Normalmente, a pessoa primeiro é batizada nas águas, depois ela é batizada com o Espírito Santo. Mas no caso de Cornélio, na casa de Cornélio, foram batizados com o Espírito Santo todos os que não haviam sido batizados nas águas. Elas não haviam sido batizadas nas águas. E por que Deus fez isso? Sabe por quê, minha amiga, meu amigo? Porque Deus não está restrito, limitado às regras do ser humano. Ele não está limitado a tempo, não está limitado ao espaço, ele não está limitado a nada, nada. Não importa se você foi batizada nas águas, se você não foi batizada nas águas. O Espírito Santo vem sobre você. Por quê? Porque você está pronto para recebê-lo. Porque Cornélio, diz o texto sagrado, que ele era um homem piedoso, dava esmolas para os pobres. E por que ele fazia isso? Porque ele tinha fé em Deus, porque ele era temente a Deus, porque ele tinha o amor de Deus dentro de si. Mas ele não era batizado nas águas, ele nem conhecia Jesus. Mesmo assim, ele procedia como se fosse um fiel seguidor do Senhor Jesus. Jesus disse lá em João que Deus procura verdadeiros adoradores, pessoas que sejam puras de coração, pessoas que sejam sinceras, verdadeiras, transparentes. E é isso que falta, às vezes, em você, minha amiga e meu amigo. Você é uma pessoa que vai na igreja, você dá o dízimo, você é fiel nos dízimos, você é fiel nas ofertas, você até tem falado com Deus, você tem, por exemplo, tentado ajudar outras pessoas, mas você carrega, talvez, pecados escondidos e você nunca falou para ninguém, nem para Deus. Mas Ele conhece, Ele sabe que dentro de você há pecados escondidos. Há coisas que você carrega e que são terríveis para você. Você faz, às vezes, as coisas certas do lado de fora, mas dentro de você ainda existe
existem restos do passado, existem pecados, pecadinhos, mágoas, sabe? Revoltas contra fulano, beltrano. Você carrega consigo aquele sentimento de vingança contra um irmão, contra o marido, contra a esposa, contra a amante do seu marido, enfim. Então, essas coisas atrapalham o derramamento do Espírito Santo sobre você. Atrapalham, porque quando a gente teme a Deus, quando a gente, por exemplo, Cornélio era um homem piedoso, que ele dava ofertas, ajudava os pobres. Quer dizer, o coração dele liberal, um coração liberal, perfeitamente liberal. Quer dizer, ele olhava pelo próximo, ele olhava para as pessoas com bons olhos. Então, esse homem foi considerado piedoso, temente a Deus, e que de contínuo orava a Deus. Quer dizer, ele dava um bom testemunho para os judeus. Veja só, ele dava um bom testemunho para os judeus, que eram judeus, mas que não obedeciam os princípios da fé cristã, não obedeciam a palavra de Deus. E ele, que não era um cristão, ele que não era uma pessoa fiel, digamos assim, na igreja ou na sinagoga, ele fazia muito mais do que aqueles que estavam dentro da igreja. Então, seria bom que você, amiga e amigo ouvinte, pudesse fazer um exame introspectivo. Talvez, quando você deitar, você colocar a cabeça no travesseiro e você pudesse fazer uma reflexão da sua vida, avaliasse a sua vida. Talvez hoje mesmo, quem sabe agora, porque daqui a pouco eu vou orar por todos vocês, mas eu quero que você primeiro se examine, para que você, se por acaso existe alguma coisa do passado que incomoda, que atrapalha, que barra a sua fé, então você se veja livre disso, para que você receba o Espírito Santo. Deus enviou Pedro até a casa de Cornélio, para que através da pregação da palavra, aquele povo viesse, só em ouvir a palavra, viesse receber o Espírito Santo. E essa é a proposta que nós temos. E na quarta-feira, então, você vai colocar a melhor roupa que você tem, você vai banhar-se, vai colocar a melhor roupa, o perfume que você puder. Então você vai num templo da Igreja Universal do Reino de Deus, qualquer templo. Se você quiser ir no Templo de Salomão, fique à vontade, mas será um dia memorável, será o dia do derramamento do Espírito Santo, do avivamento do Espírito Santo. Então, nós teremos assim um momento só para Deus, só para estarmos com Ele. Vamos dedicar, porque se Deus derramou o Espírito Santo sobre pessoas que nem sequer eram batizadas nas águas, conforme Jesus mandou, imagine as pessoas que estão nos ouvindo agora e que já estão sentindo sede para que chegue esse dia. Então, minha amiga, prepare-se, meu caro amigo. Prepare o seu ser, prepare a sua... Sabe, eu lembro quando eu fui me casar com a Esther, 46 anos atrás, eu me lembro daquele sábado
Eu saí, eu me banhei bem cedo, era 3 horas da tarde, eu estava tomando banho, estava me preparando, porque 6 horas eu tinha que estar na igreja, antes das 6 horas. E então eu coloquei a melhor roupa, eu coloquei o perfume que eu tinha, enfim, eu coloquei o que eu tinha, o que eu podia, não era muito, mas era o que eu tinha, eu vestia a melhor roupa que eu tinha. E a Esther da mesma forma. E nós fomos para o encontro no altar, na igreja. Então, é isso que você tem que fazer. Se você tem certeza que vai receber o Espírito Santo, então você vai se preparar. Todos vão se preparar nesse dia, para quando nós chegarmos lá, puxa vida, ao ouvir a palavra, nós venhamos ser, os que foram batizados sejam avivados, os que não foram batizados nas águas sequer vão ser batizados, e os que estão buscando, querendo, estão fazendo esse jejum de Daniel com sinceridade, também vão ser batizados, todos serão batizados. Quer dizer, o Espírito Santo vai cair sobre todos os que estiverem preparados, porque Ele é o noivo e nós seremos a noiva que vamos recebê-lo nesse dia, o dia 14 de fevereiro, uma quarta-feira, que será quarta-feira de cinzas para o mundo, mas será quarta-feira de festa, de alegria, de gozo no Espírito Santo. Então você é o nosso convidado. Graças a Deus. Nesta quarta-feira, o noivo está chegando. No último dia do jejum de Daniel, a grande vigília do avivamento e do derramamento do Espírito Santo. Ninguém sabe o momento. Chegue cedo, venha com fome e sede de ser avivado, renovado e de receber a maior dádiva e o maior tesouro, o Espírito Santo. Será um dia memorável. Vou subir nas alturas. Às 10, 15 e especialmente às 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Lá no céu irei morar. O nosso programa hoje vai ser diferente. Você vai ouvir agora uma série de testemunhos, um atrás do outro. Nós não vamos nem ter intervalo para comerciais, para anúncios, nada disso. Nós vamos direto, só testemunhos. E quando faltarem 10 minutos, você vai procurar um cantinho para ficar sozinho com Deus. Você estiver na rua, estiver andando na rua, procure uma árvore. Fica juntinho da árvore, quietinho lá, sem ninguém. Procura um lugarzinho onde você possa se conectar com Deus, porque nós vamos orar para que você seja visitado agora pelo Espírito Santo. Vamos ouvir os testemunhos. Porque hoje eu tenho paz, eu sou alegre, eu trato bem as pessoas e Ele é tudo para mim, e sem Ele eu não sou nada. Meu nome é Natália, eu tenho 19 anos e antes de eu receber o Espírito Santo, a minha vida era destruída. Na minha casa havia as brigas, o meu pai, quando ele ficava de folga, ele bebia muito, ele pegava faca, falava que ia bater nas pessoas, brigar com as pessoas, e era um sofrimento para mim, porque eu tinha uma raiva do meu pai, uma raiva muito grande, que eu queria que ele morresse. Eu desejava a morte dele. Foi passando o tempo e eu tinha esse desejo dentro de mim. Falei, vou entrar na vida errada, porque na vida errada eu posso fazer várias coisas. E com 16 anos eu conheci o meu namorado, né? Ele era foragido da justiça e eu acabei entrando nessa vida também, né? Ele ficava na biqueira, eu ficava junto com ele vendendo drogas. Aí a gente veio morar aqui em São Paulo. Por um tempo, né, eu fiquei nessa vida, porque eu queria roubar as pessoas, eu queria ter as coisas que as pessoas tinham, tipo assim, ter um relógio legal, coisas de ouro. Eu queria ostentar aquilo que as pessoas que tinham condição,
Eu não tinha aquela condição toda, mas eu queria ostentar, queria ter um relógio de ouro, queria ter roupa de marca. E aí o meu namorado ele foi preso, então eu voltei para o Guarujá, para casa dos meus pais, e eu não falava com meu pai. Mesmo assim, na mesma casa, eu, meu pai e minha mãe, mas eu não falava com ele. Porque era uma mágoa que estava dentro de mim, porque ele me amaldiçoou. Só que aí eu recebi um convite. E com 17 anos já entrei na igreja e foi uma guerra, né? A guerra de libertação, porque era dúvida. Eu alimentava muita dúvida. Então toda hora eu estava me manifestando, né? O diabo falava, você vai se manifestar, e eu deixava a dúvida entrar e assim ia. E aí eu decidi de novo batizar nas águas. Aí eu determinei ali, batizei, e assim foi passando o tempo. E quando eu completei 18 anos, aí veio o jejum de Daniel. Eu agarrei com toda a minha força. Eu buscava, com toda a força, eu pedia porque eu necessitava daquilo. E eu sofria sem ele. Sem ele, eu era vazia, eu tinha um vazio, eu era triste, não tinha ele dentro de mim. Porque ele é paz, né? Ele é alegria. E foi durante o jejum que eu fui batizada. Eu estava ouvindo a palavra amiga do Bispo Macedo, das meio-dia, e eu estava no quarto da minha mãe. Então eu peguei, falei, vou pro meu quarto. Porque ali eu já tinha certeza que eu ia ser batizada no Espírito Santo. Essa determinação já estava dentro de mim. E ali, quando o Bispo Macedo falou, vamos orar, vamos buscar o Espírito Santo. Aí eu busquei. Só que aí o diabo continuou na minha cabeça falando que eu ia receber o enganador. E eu falei com Deus, meu Deus, eu tô com medo. O diabo tá falando que eu vou receber o enganador. E Deus falou, quando o filho pede um pão, o pai ele não vai dar uma pedra. Então foi ali na hora. Foi uma alegria muito grande. Aí eu chorei, eu dava risada, sabia que eu tava. Eu falei, nossa. E naquele momento eu falei línguas, quando eu tava falando com Deus. E ali nasceu uma nova Natália. Um amor pelas almas, né? Uma coisa que eu queria matar as pessoas, ali eu tava querendo falar de Deus para elas, né? Salvar, porque antes eu queria que elas sofressem, mas agora não, eu quero ganhar uma delas, né? Isso é extraordinário, é de Deus. Eu andava só de cara fechada, a sobrancelha lá em cima mesmo, cara bem feia mesmo, porque ele já é a face, né? A face do diabo. Então, depois que eu recebi o Espírito Santo, eu estava ali com a face de Deus. Sorriso, era alegre, né? Paz. E hoje, a minha vida mudou, né? O relacionamento entre eu e meu pai, a gente se trata bem. E esse é o resumo da minha vida. Aos 16 anos, eu entrei na vida do crime. Aos 17, eu entrei na igreja. Aos 18, eu fui batizada no Espírito Santo. E hoje, com 19 anos, eu ganho almas para o Senhor Jesus. Antes, como eu era da vida errada, e hoje uma mulher de Deus. Meu nome é Anderson, tenho 33 anos e meu início na igreja foi aos 20 anos de idade. Só que eu não havia me entregado ainda, não levava a sério. Eu participava das reuniões, mas eu não obedecia, eu não praticava o que era falado. E por conta disso, eu me afastei muitas vezes. No casamento, eu vivia muitas brigas com a minha esposa, por conta de traições, por conta de imaturidade também. Então nós vivíamos uma verdadeira guerra. O ponto que me fez retornar à igreja foi quando eu e minha esposa tivemos uma briga, e essa briga foi diferente de todas. Foi uma briga muito pesada, onde passou da agressão verbal, chegou à agressão física. Então, naquele momento ali, naquela briga ali, eu decidi voltar. Foi quando eu me batizei nas águas, e eu decidi mesmo me entregar de verdade. Veio a campanha do jejum de Daniel. E eu vi uma oportunidade de me entregar de verdade, de me lançar no altar e ter aquilo que até então eu não tinha, que era paz. Então, quando começou a campanha, eu lembro que eu entrei em sites da igreja para buscar como fazer a campanha para ter um resultado. E fui fazendo essas tarefas, que era orar, buscar de madrugada, ler a Bíblia, falar de Jesus para as pessoas, convidar pessoas. Eu passei só a investir no lado espiritual. E na última semana, eu lembro, foi num domingo de manhã, eu fui na reunião. Eu não podia ir porque eu ia trabalhar. Aí eu falei, não, vou ficar só meia hora porque eu quero participar.
Eu fui decidido, vai ser hoje. Aí eu cheguei na igreja e aquele dia foi diferente, porque nenhuma reunião domingo o pastor começava orando, buscando o Espírito Santo. Naquela reunião ele começou buscando. E a gente fez a busca. Depois da busca, naquele momento eu tive um encontro com Deus, uma experiência real com Deus. Ele falou comigo, falou assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na hora que ele falou, uma alegria na alma. Sabe aquele choro que não é por causa da música, não é por causa do ambiente? Porque assim, eu não era de chorar em reunião, sabe? Mas aquele choro não foi choro de emoção. Foi o choro da alma que encontrou com ele, sabe? Foi real. Eu passei a procurar falar com as pessoas, porque era muito recente aquela experiência. Eu queria compartilhar com todo mundo que eu via. Algo que no começo era difícil de eu falar de Jesus para alguém. Era difícil. Eu, na igreja, desde 20 anos de idade, em 21 dias, eu fiz o que eu não fiz em tanto tempo. E eu vi o resultado. Eu mudei meu comportamento. A partir dali já não era mais a mesma pessoa. A mente mudou. As atitudes mudaram. E isso é notório com quem está próximo de você. Nosso casamento é outro hoje. É outro. Hoje tem respeito, hoje tem fidelidade, hoje tem união. Hoje a gente é amigo, a gente é companheiro. Antes do Espírito Santo, eu era uma pessoa derrotada, humilhada, fracassada, envergonhada, repleta de derrotas. E depois que o Espírito Santo veio, ele me mudou. Ele fez de mim uma nova pessoa, ele mudou meu jeito de ser, de pensar, de agir. E eu dependo dele 100%. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Meu nome é Edneia, tenho 34 anos e eu tive uma vida muito sofrida, desde o ventre da minha mãe, porque a minha mãe já foi vítima de trabalho quando ela estava grávida de mim. E aí, quando ela me teve, aí fui crescendo, num lar destruído. Meus pais manifestavam dentro de casa, quando a gente era pequenininho. E brigas, meu pai bebia muito. Então eu fui crescendo num lar assim, vendo meus pais brigando, meu pai chegando bêbado dentro de casa. E eu fui crescendo uma jovem revoltada. Eu brigava para tudo. Tinha uma briga, eu estava no meio da briga. E aos meus 12 anos, mais ou menos, eu comecei a ficar muito agressiva, assim, ao ponto de ofender minha mãe com palavras, né? Ofender muito ela. Ela me maltratava e eu queria agredir ela. Então, ela fazia eu sofrer, então eu também queria fazer ela sofrer. Aí uma vez eu cheguei em casa e ouvi a minha mãe conversando com uma vizinha, falando para ela que ela ficou grávida de mim e não era uma gravidez desejada. E ela falou assim para ela: eu queria tirar ela, eu queria tomar um remédio para tirar. E quando eu ouvi aquilo, me deu muito ódio, porque eu comecei a falar assim: por isso que ela me trata assim. Então eu comecei a ter ódio da minha mãe, eu comecei a ter muita raiva dela. E aí eu comecei a ter o desejo de suicídio, porque eu pensava assim: se eu morresse, então ela ia acabar o sofrimento dela. Aí eu ficava com aquele desejo de suicídio. Aí eu estava na minha casa, né? Eu estava muito triste, eu lembro que foi numa quarta-feira. Estava muito triste na minha casa e uma jovem foi me chamar. Ela bateu palma e me chamou, fez o convite para mim ir para a igreja. Aí eu falei para ela que eu ia. Ela ficou de passar na minha casa à noite e eu fiquei esperando. Aí eu fui. Então, nessa quarta-feira, quando eu cheguei na igreja, o pastor falou assim: você que quer entregar a sua vida para Jesus, vem até aqui na frente. E eu fui, porque eu fui decidida assim: se realmente esse Deus ele existisse, eu ia sair de lá diferente. Eu já senti algo diferente dentro de mim. Eu já senti uma paz que eu nunca tinha sentido, né? Dentro da minha casa eu nunca tinha sentido. Continuei indo, me batizei, né? Comecei a me batizar, o pastor começou a falar do Espírito Santo. E eu não entendia, mas eu queria saber quem que era o Espírito Santo. Eu falei assim: poxa, se tem que buscar, então eu vou buscar. Então eu buscava na igreja, eu buscava em casa,
Eu lembro que eu dormia no mesmo quarto que o meu irmão, eu dividia o mesmo quarto. Então, como meu irmão era de outra denominação, eu não podia acordar de madrugada para poder orar. E eu não tinha despertador, então eu pedia assim, meu Deus, me acorda. Eu queria levantar as madrugadas para buscar. E era assim, era 5 para as 3, 10 para as 3 eu acordava. Aí eu ia para o banheiro, buscar o Espírito Santo no banheiro. E eu ficava ali buscando, porque eu falei, se o pastor disse que tem que buscar, então eu vou buscar. Que não é só na igreja, é em casa também eu vou buscar até eu encontrar. E eu lembro que foi numa quarta-feira que eu recebi o Espírito Santo. Foi numa reunião de quarta-feira, eu recebi o Espírito Santo. Foi assim, foi algo maravilhoso. Tem muita gente que diz assim, que a maior alegria da vida dela é ser mãe. Eu já fui mãe, já casei, mas para mim a maior alegria que eu tive foi ter recebido o Espírito Santo. Eu já não era uma pessoa mais agressiva, porque as pessoas me vinham com palavra e eu não conseguia dialogar. O meu negócio era brigar. E eu passei por várias situações depois disso, de pessoas me ofender. Eu não consegui revidar. Aí as pessoas olhavam para mim e falavam, poxa, você mudou, porque você não briga mais, as pessoas te ofendem. Até a gente falava assim, não, poxa, se é comigo que a pessoa fala isso, eu já vou para cima. Mas eu falava para ela assim, é que você não entende. Se você buscar Deus, você vai entender. Porque a gente falar é uma coisa, mas a pessoa ter o Espírito Santo é totalmente diferente. Hoje, eu posso sentar à mesa com a minha mãe para comer. Ela é uma amiga para mim. Eu posso conversar, eu posso dialogar. Então, houve uma transformação total. O Espírito Santo, ele realmente me acolheu, me abraçou. É tudo que eu tenho de mais valioso. É o tesouro que, assim, eu não quero perder nunca. Por isso que eu sempre participo de todos os jejuns de Daniel. Eu não fico fora de nenhum. Porque eu acho que é essencial a gente participar. A gente não deixar de buscar. Né? Porque a gente tem que alimentar, a gente tem que sempre estar buscando ele, porque a gente não pode perder. É um tesouro que eu não quero perder nunca na minha vida. Meu nome é Gabriela, tenho 20 anos e antes de eu receber o Espírito Santo no jejum de Daniel, a minha vida era totalmente destruída. Eu iniciei com 13 anos no álcool, eu usava drogas também e era totalmente destruída, não tinha paz, tinha um vazio muito grande dentro de mim. Eu procurava preencher esse vazio com os amigos, nas baladas, procurava preencher nas festas e nada disso era o suficiente. Pelo contrário, parecia que cada dia isso se tornava pior. Eu não tinha o que reclamar da minha vida, porque os meus pais eles davam uma condição boa. Eu tinha um conforto na minha casa, só que algo foi me levando, os atrativos, os amigos foram me chamando, vamos para a festa, vamos para a balada, vamos conhecer o mundo. E isso foi me chamando a atenção, onde eu comecei a me envolver com as drogas, comecei a me envolver com as bebidas e fiquei nesse atrativo, porque aquilo me atraía. Como eu queria preencher o vazio que eu tinha dentro de mim, então eu buscava no mundo aquilo que eu não tinha. Porque por mais que a condição financeira dos meus pais era boa, eu não tinha aquele preenchimento dentro de mim. Eu me trancava no meu quarto, eu me sentia só. Até então eu procurava sempre estar com alguém, eu não gostava de ficar sozinha. Quando eu ficava sozinha, eu sentia que tinha alguma presença muito ruim perto de mim. Eu ficava com medo. Ao dormir, eu me cobria com medo de alguém tocar em mim, que eu sentia que tinha alguém perto de mim. Então eu procurava sempre estar com alguém, sempre estar acompanhada de alguém, buscava nas pessoas aquilo que eu não tinha, aquela paz que eu não tinha. Eu pensei muitas vezes em tirar minha própria vida, porque eu pensava, para que viver? Eu vivia com medo, eu vivia sempre com vazio dentro de mim, eu não tinha paz, aquela sensação de medo cada dia que passava era pior. Então eu pensava, eu vou tirar minha vida, que tudo isso vai acabar. Eu cheguei na igreja, eu recebi o convite da minha sogra. Que eu comecei a namorar, conheci meu esposo no mundo e a minha sogra vendo as lutas que eu estava passando, vendo todo o meu sofrimento, ela evangelizava, ela me convidava para ir, ela falava, Gabi, vamos para a igreja, vamos buscar, tudo isso vai acabar, vamos buscar. Aí eu comecei a ir. No começo, eu não queria muito, eu resisti bastante. No começo eu resisti muito, porque o mundo ainda me chamava muito, os amigos me chamavam, então eu resisti bastante. Só que com o tempo, com as reuniões que eu participava,
eu comecei a ver que tudo aquilo podia acabar assim. Não comigo tirando a minha vida, mas com um Deus que estava ali no altar só esperando para mim entregar minha vida para Ele. Então eu comecei a me lançar, eu comecei a me entregar, eu comecei a ter esse desejo. Não, eu quero esse Deus na minha vida. Se Ele mudou a vida de tantas pessoas, pessoas que estavam pior do que a mim, por que Ele não pode mudar a minha? Por que Ele não pode tirar tudo isso de dentro de mim? E veio o jejum de Daniel. Eu já tinha participado de outros, mas como esse eu me lancei. Esse eu falei, meu Deus, é tudo ou nada. Eu não aceito terminar esse jejum de Daniel sem o Teu Espírito. Eu quero o Teu Espírito na minha vida. Eu quero que o Teu Espírito venha habitar em mim. Eu comecei a buscar mais. Todos os dias eu ouvia a mensagem do bispo, participava da busca. Buscava não só no horário que o bispo fazia a pregação na rádio, às 23 horas, mas pela manhã eu também buscava, meditava na palavra. Procurei me envolver mais com as coisas da fé, mais com as coisas de Deus. Ficava mais na igreja auxiliando em alguma coisa. Procurei focar o meu pensamento, tudo que era de Deus eu procurava fixar a minha mente. Tudo que envolvia a fé, tudo que fosse alimentar a minha fé, eu procurava me envolver. Foi quando um dia em casa, eu estava acompanhando o bispo na rádio, quando ele iniciou a oração da busca, eu dobrei o meu joelho e ali com sede de receber o Espírito Santo, eu dei o meu tudo, eu dei o meu melhor. Tudo aquele desejo imenso que estava dentro de mim, ali eu coloquei na oração, coloquei na busca. Falei, meu Deus, eu vou receber o Teu Espírito e vai ser hoje. E eu busquei com toda a força, com toda a fé. Eu dei o meu melhor. A sede que eu tinha certeza que ela ia ser saciada. E assim foi. Aquela vontade, aquele desejo que eu tinha de receber o Espírito Santo foi saciado. Aquela sede imensa foi saciada. Era tão maravilhoso que eu não queria que aquilo terminasse. Eu até um pouco pensei, se eu parar, vai acabar. Mas não foi assim. Quando eu terminei de buscar, eu falei, meu Deus, graças a Deus. Quando eu levantei dali, aquilo continuava dentro de mim. Aquela alegria, aquela paz, ainda estava dentro de mim. O Espírito Santo representa tudo. Ele representa tudo na minha vida. Porque o que eu buscava, eu encontrei nele. E tenho encontrado todos os dias. Ele me dá sabedoria, me dá direção. Hoje, se eu vou fazer algo, eu dobro meu joelho e falo, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele me dá direção. Então, ele representa tudo para mim. É maravilhoso, algo inexplicável. O Espírito Santo é tudo na minha vida. E eu agradeço a Deus por ter o privilégio de ter o Espírito Santo habitando dentro de mim. O Espírito de Deus habitando dentro de mim, isso é magnífico, isso é glorioso. Você que está nessa solidão de vida, uma vida triste, uma vida amarga. Talvez você tenha tudo e não tenha nada. Talvez você não tenha nada e continue sem nada. Mas não importa qual seja a sua situação. Não importa quem você é, como você nasceu. Não importa a sua cor, a sua condição social. Não importa o que você fez de mal, de errado. O Espírito de Deus é para ressuscitar você. Como Ele ressuscitou essas criaturas, Ele vai ressuscitá-lo agora. Eu sei que você já está preparada, então vamos entrar na presença de Deus. Ó Espírito Santo, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, de acordo com a Tua santíssima palavra, a palavra dita pela boca do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus, que disse, qual o Pai que se porventura o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Qual o pai que se porventura o filho pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora,
se vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Meu Senhor, eu tenho o Espírito Santo. Tu me deste o Espírito Santo. Mas essa criatura que me ouve, essa criatura que está de joelhos ou que está de pé, que está sentada, não sei o lugar onde ela está. Eu não sei se é em casa, no trabalho, num banheiro sujo, talvez um banheiro público, talvez numa prisão, numa clínica, num sanatório, num hospital. Não importa. O que importa, meu Pai, é que nós unimos a nossa fé agora, nós unimos os nossos corações, nós unimos as nossas almas e suplicamos que o Senhor venha satisfazer ao enorme desejo que essa criatura tem de ressuscitar. Ela quer ressuscitar, ela quer começar uma vida nova, ela quer começar do zero, ela precisa do Espírito Santo, é uma necessidade, porque sem ele não há possibilidade da pessoa vencer a si mesma e este mundo. Então venha, meu Pai, sopra o teu Espírito agora, e essa criatura receba o Espírito Santo. Receba, minha amiga, meu amigo, o Espírito de Deus. Se você sente, se você não sente alguma coisa, não importa, Ele está aí com você agora, com música, sem música, não importa. Não importa o cheiro do lugar que você está, do ambiente que você está. O que importa é que o seu espírito, a sua alma se entrega, se rende à pessoa do Senhor Jesus, a pessoa que lhe dá, que batiza com o Espírito Santo agora. Receba o Espírito de Deus aí agora, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Minha amiga e meu amigo, se você sente, se você não sente, não importa. O que importa é que Deus está aí. O Espírito do Altíssimo está aí junto de você. E Ele faz acontecer aquilo que você tanto desejava. Receba o Espírito de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e seja uma nova criatura a partir de agora. Em nome do Senhor Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Então, minha amiga, deixa eu recapitular para você, meu amigo ouvinte. No dia 14, agora, quarta-feira de cinzas, para o mundo, não para nós da Igreja Universal do Reino de Deus. Para nós vai ser o último dia da festa. Para nós será o primeiro dia do avivamento, do reavivamento, do restabelecimento da nossa comunhão, da nossa aliança com o Altíssimo. Será o dia do derramamento do Espírito Santo, o dia inteiro, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você é o nosso convidado para ser cheio do Espírito Santo. E se por acaso você não teve tempo ainda para ser batizado nas águas, não importa, vá nesse espírito de fé,
porque o Espírito Santo vai ser derramado. Nós vamos ter reuniões especialíssimas, nós não vamos ter pregações, nós vamos ter só orações, clamores, súplicas, louvores, nós vamos ter apenas entrega para Deus, nós vamos ofertar a nossa vida, enfim, será um dia memorável na sua vida, vai ser um dia de ressurreição geral. Você que é a pessoa que tem estado morna na fé, desanimada na fé, puxa vida, você vai reavivar, você vai começar do zero, se é que você quer, se é que você crê. Então, quarta-feira será o dia do avivamento em toda a Igreja Universal do Reino de Deus, e eu estou profetizando. Eu estou profetizando que vai acontecer, assim como aconteceu na casa de Cornélio, porque Cornélio não era um cristão, ele não era dizimista, ele não era, enfim, ele não era nada, mas por conta da sua fé, por conta da sua piedade, por conta da sua dedicação, por conta das suas esmolas aos pobres, o Espírito Santo veio sobre ele e todos os que estavam na casa dele. Nem deu tempo de Pedro terminar o discurso e o Espírito Santo veio sobre ele. Então, nós vamos ter um ambiente dessa forma no dia 14 agora, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Deus abençoe e até lá em nome do Senhor Jesus.